Agora um conteúdo especial para você do YouTube. Antes de começar a falar sobre o tema, deixa seu like, me siga aí nas redes sociais para que a gente possa continuar o trabalho. O tema hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre advertências, suspensões, demissões, como é que funciona, como é que eu trabalho isso dentro da empresa. A primeira coisa que eu tenho, que eu já comentei em outros vídeos, a gente trabalha com regimento interno. Então todas as minhas regras são todas pautadas no meu regimento interno. Então qualquer situação de advertência, suspensões ou o pior das hipóteses, partir para uma demissão, são todas pautadas nas regras que eu já criei previamente e esse funcionário já tem esse conhecimento. Dentro da empresa, depois que ele começa a trabalhar, a primeira coisa que, se ele cometer alguma... No treinamento não tem como você estar aplicando advertências, suspensões no treinamento, porque você está de fato treinando essa pessoa. Então aquele é o momento que você vai ter para ensinar realmente o que você quer daquele funcionário exerça. Após passar o período de experiência, esse treinamento, aí sim você tem que começar a aplicar essas regras. Dentro das minhas organizações, eu não tenho muito receio em estar aplicando isso. Pelo contrário, eu utilizo isso como uma forma não de punição, mas sim de correção. Quando o funcionário faz a primeira infração ou alguma situação que você não queira que ele faça daquele jeito, quer que faça de outra maneira, a primeira coisa é o normal, a gente sentar, chamar ele num canto separado e corrigir, explicar como é que você quer que ele trabalhe, porque você não tem como sair já aplicando advertências, suspensões e tudo mais se esse funcionário não foi avisado. Então, você primeiro precisa realmente fazer o aviso verbal, senta, conversa, explica tudo como é que você quer. Se mesmo assim, após essa explicação verbal, esse funcionário cometeu o mesmo ato que você já havia pedido para que ele não fizesse, ou a mesma, enfim, tentou corrigir e ele mesmo assim não corrigiu, aí sim é o momento de você aplicar a advertência. Mas eu costumo avisar que, assim, que a advertência, como eu já falei, não é aquela coisa punitiva que você vai chegar e falar, não, tá aqui, assina, como uma punição. Eu acho que você tem que utilizar essa advertência como uma segunda medida de correção. Você tentar corrigir de uma outra maneira, já de uma coisa mais formal, mas sim é o momento que você tem de sentar novamente, conversar, fazer o aviso verbal e já formalizar aquilo já num papel. Assina, entrega via da pessoa, não há problema nenhum. Eu sei que muitos têm receio disso, não vou entregar. Não, entregue, porque se você não está agindo errado, você está tentando corrigir aquela atitude. E se mesmo assim permanecer aquela situação, a pessoa ainda continua insistindo em fazer algo que você já solicitou para ele verbalmente, por escrito, que você não quer que ele faça, que o funcionário faça, aí realmente não tem muita outra alternativa que você pensar em ir para uma suspensão. Algumas empresas podem trabalhar talvez com uma segunda advertência, aí é muito um critério de cada organização, de cada empresa. Eu sempre faço a verbal, a advertência por escrito e na sequência eu já vou direto para a suspensão, eu não faço nenhum outro tipo de correção. Mas a suspensão realmente, daí a suspensão a pessoa fica lá um dia, enfim, em casa, ela perde, enfim, toda a situação do dia, tem toda a consequência como se fosse uma falta mesmo, né, daquele funcionário. Mas eu confesso que pouquíssimas vezes dentro das minhas empresas, eu cheguei a aplicar a suspensão. É muito difícil eu chegar até uma suspensão. Isso que dentro da minha equipe, eu sou relativamente bem rigoroso com relação às regras do meu regimento interno. Então, todo mundo segue as regras muito a fio mesmo, com muita responsabilidade. Mas já aconteceu sim casos de eu estar aplicando a suspensão. E na sequência, se mesmo assim a pessoa for bem insistente, que daí, pelo amor de Deus, né, chegar até uma suspensão e mesmo assim a pessoa continuar, aí realmente você poderia estar, dependendo, até pensando numa justa causa. Mas eu particularmente, eu nunca cheguei a aplicar justa causa, a pessoa chegou até o ponto da justa causa. Porque eu provavelmente, eu não fico também insistindo tanto com aquele funcionário. Se eu estou vendo que realmente ele não se desenvolveu ou não se adaptou à equipe, não se adaptou à empresa, eu já vou estar desligando ele antes. Eu não sou aquele empresário que eu vou ficar forçando ao máximo aquele funcionário, sendo que eu já percebi que ele não tem
se ele não se adequou com, às vezes, com as tuas regras, com a tua empresa. Então, eu nunca cheguei a aplicar uma demissão baseado em toda essa sequência, mas já cheguei até a suspensão. Eu costumo, como eu falei, dentro da minha organização, quando eu vejo que a pessoa não se encaixa, eu tento substituir ela, eu tento trabalhar ela, eu tento desenvolver ela, não desisto tão fácil assim da pessoa, mas realmente quando chegou todos os meus limites, eu realmente parto para demissão, porque eu acho que é mais fácil realmente a pessoa, às vezes, ir procurar alguma outra empresa que talvez se adeque melhor a ela, e eu também tentar buscar algum funcionário que se adeque melhor à minha empresa. Eu não fico insistindo tanto. Eu tento o máximo possível, mas chega um momento que realmente é o fim. E isso para mim não é nenhum grande problema, tá? Eu não fico. Eu sei que tem empresários que tem muito problema em chegar para o funcionário, falar que ele está demitido, explicar, a pessoa sofre muito do coração. Eu confesso que eu não sofro muito disso, porque sempre quando chega na demissão, para mim é muito pautado, é uma coisa muito às claras o que aconteceu para chegar até a demissão, não é uma coisa inventada da minha cabeça, como eu disse, tudo já vem pré-determinado através do meu regimento interno. Espero ter ajudado vocês como é que funciona a minha estrutura de correções e advertências e até suspensões e como é que eu funciono também com a demissão. Estou à disposição, quem quiser tirar dúvidas, é só mandar a pergunta. Um abraço a todos, fui!